E hoje o Metrópolis entrevista a senadora Simone Tebet. Olá, senadora, seja muito bem-vinda ao Metrópolis Entrevista. Ô, Raquel, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder estar falando com o Metrópolis, esse veículo de comunicação que está sempre ali no Congresso Nacional, buscando fazer o bom jornalismo e divulgando para todo o Brasil o nosso trabalho no Congresso Nacional. Senadora, a senhora afirmou no Twitter que a CPI da Covid virou uma espécie de garota propaganda da cloroquina, aquele medicamento sem eficácia que, infelizmente, pode, inclusive, levar à morte pacientes com Covid. Esse assunto, a senhora acha que já foi suficientemente discutido na comissão? E, se sim, qual deveria ser o novo foco da comissão? Bom, Raquel, primeiro que a CPI tem buscado, em nome da verdade, trazer luz aos fatos. Talvez a CPI mais importante da história do Congresso Nacional, uma CPI muito diferente das demais, porque ela não só investiga fatos passados, né? Ela investiga fatos continuados, porque nós continuamos uma pandemia, epicentro do mundo no que se refere a proporcionalmente o número de mortes, vendo dia a dia, né, uma média de quase 2 mil irmãos brasileiros morrendo. Então, a CPI, que já é diferente e que acompanha par e passo o que está acontecendo no Brasil e que tem como objetivo principal buscar responsabilizar quem quer que seja, autoridades federais, estaduais, municipais, pouco importa, mas principalmente trazer verdade sobre a luz desses fatos, ela está, sim, fazendo um bom serviço à sociedade brasileira. Fazia muito tempo que a política brasileira não estava no centro das atenções da sociedade brasileira, o que é muito bom, porque na realidade nós somos apenas representantes da sociedade, a sociedade que detém verdadeiramente o poder, nós somos meros representantes da soberania popular. Então a CPI está fazendo muito bem ao Brasil, ao trazer todos os elementos para que a sociedade brasileira faça o seu juízo de valor. Mas só que no meio do processo nós vimos, fruto da má condução da pandemia por parte do Ministério da Saúde, o tema cloroquina, um medicamento que não tem eficácia nenhuma no combate ao coronavírus, que já está confirmado no mundo inteiro que ele não é eficiente, o que previne e o que salva vidas é a vacina no braço do povo brasileiro, sempre à luz sendo colocado, principalmente pelos governistas, como o centro das atenções. Então, o que eu tenho sustentado nós já temos elementos suficientes pelas testemunhas, pela juntada de documentos, pela vinda de ex-ministros e de autoridades suficientes para comprovar algumas coisas em relação à CPI. Uma delas é que, sim, se pregou um tal de tratamento precoce, sem eficiência, sem comprovação científica. Nós já temos elementos documentais, testemunhais. Qualquer tratativa desse assunto acaba diante de rede nacional, porque vocês estão em tempo real, os grandes veículos de comunicação em tempo real, 4, 5, 6, 8 horas de CPI, e a gente percebe que quase metade do tempo os governistas querendo fazer apologia a um medicamento que não tem comprovação científica nenhuma. Então, acho que isso já deu. É preciso virar essa página. Espero que amanhã o depoimento da doutora Anice seja o mais rápido, né, que a gente possa virar essa página para verdadeiramente enfrentarmos a questão que ainda precisa ser enfrentada. Por que se demorou para contratar vacinas com a Pfizer? Por que se politizou a questão da Coronavac, trazendo uma discussão com o governo do estado de São Paulo em relação à procedência da vacina que tinha insumos da China? Por que faltou kit intubação em grandes estados do Brasil, como no caso de Mato Grosso do Sul, onde as pessoas precisavam ser intubadas sem sedativo? Imagine a dor, a agonia dessas pessoas. Por que faltou oxigênio no Amazonas e em Manaus também? Por que se falou tanto em tratamento precoce, mas principalmente não se investiu em campanha publicitária sobre a questão de se fazer propaganda da forma preventiva de se tratar essa doença com máscara, lavar as mãos, uso de álcool em gel, isolamento social,
Enfim, isso é que precisa ser esclarecido para que a gente possa, ao final, daqui 60 dias, se não for prorrogada a CPI, nós possamos ter um relatório conclusivo e aí cada senador fazer o seu juízo de valor, mas principalmente cada cidadão brasileiro poder entender, afinal, o que foi que deu de tão errado e por que nós, que prevíamos algo em torno de 100, 120 mil mortes, estamos hoje beirando quase 500 mil de vidas ceifadas prematuramente e, repito, sabendo que isso é pura fruto de omissão, de negacionismo de autoridades públicas. Recentemente, a senhora sugeriu que fossem realizadas sessões privadas da comissão. A gente sabe que a CPI está sendo assistida, em média, por 3 milhões de pessoas, assistida com afinco, ali o tempo todo mundo comentando essa CPI. Aí eu pergunto, essa audiência, esse acompanhamento da população, de perto da sociedade, cobrando, enviando perguntas, a senhora acha que isso é mais negativo ou positivo para a condução dos trabalhos da comissão? Extremamente positivo, Raquel. A sua pergunta é muito importante, que me permite esclarecer de forma muito rápida. Eu, até como professora de Direito Público, durante 12 anos eu dizia isso, que um dos princípios elementares de quem exerce mandato eletivo, de qualquer servidor público, é garantir o que está no caput do artigo 37. A administração pública, de um modo geral, tem que obedecer a pelo menos 5 princípios básicos: legalidade, moralidade, ser honesto, cumprir a lei, impessoalidade e publicidade e transparência. Isso é fundamental. A única observação que eu faço, em nome da política sanitária, de salvar vidas, de impedir que pessoas se automediquem sem ouvir um médico e com um medicamento que tem muito efeito colateral que leva ao infarto, é que quando a gente fosse tratar, por exemplo, do depoimento da doutora Nise, ou alguma apologia que fosse feita a esse medicamento da cloroquina ou do tratamento precoce, que a gente pudesse fazer a portas fechadas, porque a impressão que dá é que a CPI virou garota propaganda, como eu disse no meu Twitter, garota propaganda de um remédio que não tem eficácia, quando a gente tinha que estar falando de teste em massa, de testagem em massa, de campanha publicitária, de vacina. Então, apenas nesse aspecto, da mesma forma como há sigilos em casos excepcionais, como, por exemplo, no caso das Forças Armadas, que cuidam da soberania nacional, nesse caso específico, para que a gente pudesse fazer com que a população brasileira esquecesse o mais rápido possível o nome desse medicamento, que a gente pudesse fazer sessões fechadas, depois, obviamente, que tornaria público aquilo que fosse necessário. Os governadores que foram convocados pela CPI, senadora, reagiram, buscaram o Supremo Tribunal Federal. Essa tentativa de ampliar a CPI para estados e municípios também, já foi apontada como uma manobra do Palácio Planalto para tirar o foco das ações do governo na condição do combate à Covid-19. Na sua opinião, ouvir os governadores é de fato importante? É sim, Raquel. É só que a gente precisa fazer assim, tomar muito cuidado. Primeiro, a CPI ela não pode terminar em pizza. Por sorte, essa CPI já está dando certo só pelo fato de trazer a sociedade brasileira para dentro do processo político, para acompanhar par e passo o que aconteceu e, repito, fazer cada um o seu juízo de valor. Então, a CPI está jogando luz nos fatos e a sociedade está julgando. Então, a CPI não termina em pizza, mas ela também tem que trazer algum resultado prático. No relatório tem que constar: houve os fatos? Houve. Esses fatos são graves? São. Houve omissão, negligência, imprudência, imperícia? Houve ação dolosa de autoridades públicas? Houve. De quem? Quais são as autoridades responsáveis? Este relatório vai ter que ser entregue para os senadores e para a sociedade brasileira. Lembrando que o relatório é aprovado no sentido de ser um relatório investigativo. A gente entrega o bastão para o Ministério Público e para o Poder Judiciário, e lá sim, na instância do Poder Judiciário, que essas pessoas vão ser julgadas e condenadas criminal e civilmente. Bom, feita essa consideração, é importante lembrar que nós podemos muito, mas nós não podemos tudo. Nós não temos o poder absoluto, nós somos servos, nós somos obrigados a nos limitar naquele poder atribuído pela Constituição Federal. E a Constituição é clara:
A CPI, ela investiga atos de autoridades federais. Quando que ela pode investigar autoridades estaduais e municipais? Quando houver, como é o caso, repasse de recurso federal para os estados e envolvimento de alguma autoridade federal no processo junto com os governos dos estados e municipais. Por isso é que a CPI ela fala de discussão da situação específica do Amazonas e de Manaus e qualquer outro estado em que tenha recurso público federal nos limites da Constituição, desde que haja, portanto, interferência da autoridade federal. Nesse aspecto, sim, nós podemos ouvir autoridades dos estados e municípios. A única observação que é preciso ser feita também é: a CPI não tem o poder de convocar presidente da República, consequentemente, não tem poder de convocar governadores ou prefeitos, mas tem o poder de convidar essas autoridades e também convocar secretários estaduais e secretários municipais. Como houve a convocação desses governadores, eles se sentiram no direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a palavra final. Não vai ser a minha vontade, ou o meu pensamento, ou o seu, ou de outro advogado, ou de terceiros que vai prevalecer. Pode ser que o Supremo, diante da gravidade da pandemia, entenda que excepcionalmente faça uma interpretação extensiva da Constituição e diga que os governadores possam ser convocados. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Mas mesmo que eles não possam ser convocados, eu ainda, esses dias, falei com um governador, aliás, recentemente falei com o governador até antes de ontem do estado de São Paulo, e falei, mesmo que não possam ser convocados, que eles consigam essa decisão do Supremo, seria interessante que eles se convidassem para, numa narrativa clara política, mostrar que não tem nada a temer e que eles estão prontos para esclarecer todos os pontos junto à CPI. Eu acho que o convite seria uma solução salomônica, constitucional, preservaríamos as atribuições da Constituição, mas não fugiríamos da responsabilidade de investigar todos os fatos nesse momento tão crucial. A senhora acha que a pressão do governo federal pode sabotar as investigações? E mais, eu pergunto, como garantir que a CPI da Covid não se transforme apenas num palanque político, sem resultado prático, sem resultado jurídico? Veja, se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos lembrar que quando estava para ser instalada a CPI, num objetivo até de estancar, de impedir que a CPI fosse instalada, o ministro da Saúde caiu. O ministro Pazuello caiu um pouco antes da instalação da CPI. Foi uma tentativa de não se instalar a CPI. Nem assim deu certo. Por quê? Porque a sociedade clamava, a história seria implacável com o Congresso Nacional se nós fôssemos omissos nesse momento mais sério da história do Brasil. A omissão nos faria cúmplices, e é uma coisa que o Senado Federal nunca foi cúmplice do mal feito. Foi na época da ditadura, sim, foi na época dos momentos mais difíceis. Nós somos a casa revisora, a grande casa, a grande órgão do Legislativo brasileiro, né, de proteção aos direitos fundamentais, aos direitos sociais da população brasileira. Então, a CPI já está dando certo, por isso que eu não tenho medo nenhum do que vai constar nesse relatório, porque ela é uma CPI que ela também está servindo como um instrumento de pressão para deter o calvário de milhares de famílias nessa via cruzes de famílias perdendo seus entes queridos. Está fazendo com que o governo federal tire o pé do chão, tenha que dar satisfação, tenha que procurar insumos, tem que contratar com vacina. Começou campanha publicitária, agora tem a família do Zé Gotinha, todo bonitinho na televisão. Então, se você for olhar o governo antes da CPI, as ações do governo antes da CPI, no que se refere ao combate ao coronavírus, e as ações do governo federal depois da CPI, inclusive com a vinda do novo ministro Marcelo Queiroga, houve, se não aí um giro de 180 graus, mas já houve aí uma mudança de pelo menos 90 graus. Quer dizer, já há uma inclinação para um combate ao negacionismo, a omissão sendo substituída pela ação. Pena que já é tardia, no momento em que a pandemia se alastrou, em que as pessoas não aguentam mais ficar em casa porque nós não fizemos o dever de casa lá atrás e fingíamos que nos isolávamos e com isso, né, atingimos fortemente a economia agora não comporta mais um lockdown, as pessoas não conseguiriam sobreviver, se salvariam da pandemia, mas morreriam de fome por outro lado. Então, a CPI já é esse instrumento que já deu certo. Talvez por isso
o governo federal e o ministro tenham procurado. E de forma muito objetiva, né? Basta ver as pesquisas, Raquel. As pesquisas mostram que a CPI teve um impacto de, ao mostrar a condução ou a possível omissão do governo federal, já teve impacto na popularidade e no percentual de pessoas que hoje aprovam ou reprovam a gestão do presidente da República. Um impacto, aliás, bem forte. Senadora, a senhora explicou ainda há pouco para a gente, de uma forma muito clara, como é que se dá o passo a passo de uma CPI. Depois de investigar, de apurar fatos, levantar as evidências, né, provas, aí vem o relatório final, que deve apontar os responsáveis pelos crimes, né, de apuração por omissão, enfim. Mas vai caber ao Ministério Público dar sequência a esse trabalho da CPI e denunciar os responsáveis, né? Acontece que o PGR, o senhor Augusto Aras, ele tem sido criticado, muito criticado, por blindar o presidente da República, por blindar os ministros do presidente e até mesmo os filhos do presidente da República, agindo como um verdadeiro escudo de proteção. O que garante que o representante máximo do Ministério Público vá, desta vez, cumprir o seu dever e fazer as denúncias, né, que são necessárias para que esses fatos sejam julgados no judiciário? Sem dúvida nenhuma, o relatório da CPI. Se o relatório for na forma como nós acreditamos que vai ser, decisivo, conclusivo, no sentido de que não houve uma, duas ou três omissões, mas um conjunto de condutas equivocadas do governo federal, que fez com que nós estivéssemos diante da morte prematura antecipada de centenas de milhares de brasileiros. A pressão popular vai ser tamanha, a pressão, inclusive, do próprio órgão do Ministério Público. É importante lembrar que o Procurador-Geral da República, ele representa os procuradores da República que estão espalhados pelos estados da Federação Brasileira. Ele é o representante de um órgão de fiscalização e controle dos mais importantes previstos na Constituição, com amplos poderes, inclusive com autonomia funcional. Eu não consigo entender que o PGR consiga se sustentar minimamente no cargo que ocupa se ele se omitir diante de uma conclusão, que eu não sei ainda qual vai ser, mas eu acredito que será contundente, responsabilizando as autoridades públicas. Se forem autoridades federais, perante a Procuradoria-Geral da República. Se tiver envolvimento das autoridades estaduais ou municipais, nos respectivos procuradorias dos estados e mesmo do município. Então, acho que essa decisão não é individual, ela vai ser coletiva, ela vai ser decidida pelo conselho deles, né, pelo órgão, pela equipe que assessora. Vamos aguardar, obviamente, o relatório, mas o que tudo indica os fatos estão aí. Houve omissão, houve negligência, houve imprudência, houve a falta de planejamento, houve falta de campanha de publicidade, não se contratou vacinas, se preconizou tratamento indevido, e essa conta vai ter que ser paga por alguém, ou alguém, né? Ou seja, ou algumas pessoas, ou alguns. E isso no aspecto jurídico. Fora, obviamente, o aspecto político, que, obviamente, isso tudo vai refletir no processo eleitoral de 2022, é natural. E não vai refletir só, repito, para o governo federal. Isso tem impacto, sim, nos estados e municípios que não fizeram o dever de casa. A senhora não acha que se o PGR estivesse agindo conforme determina a lei, oferecendo denúncias ao sinal de crimes, investigando, né, também, será que não seria dispensável uma CPI? Existe uma CPI porque ainda não foi denunciado os crimes que estavam aí, patentes para todo mundo ver. A CPI não revelou mais do que já se sabia a respeito. A senhora acha que o PGR está agindo com omissão? Raquel, você pode ter razão. Uma vez que a CPI é um instrumento político, né, essa CPI poderia ser postergada ou mesmo ela poderia ficar dormindo nos escaninhos, nas gavetas do Senado Federal, como tantas CPIs, tantos pedidos
que são feitos contra autoridades públicas, se a Procuradoria-Geral da República tivesse, por exemplo, apresentado qualquer denúncia com base em indícios e, consequentemente, começasse um processo de investigação. Pode sim, seria um grande, inclusive, argumento político do Executivo junto ao Legislativo, dizendo, olha, aguardem as investigações do Ministério Público, já está havendo um processo judicial, seria, talvez, você acabou de me dar aí, menos desgaste para o Executivo, ao tentar influenciar lá, se é que houve influência do Executivo na Procuradoria, se é que houve, ou principalmente, se a Procuradoria se omitiu, como me parece que sim, houve omissão, não ajudou o governo federal, porque lá é uma casa política. O Senado Federal não é a atribuição principal do Congresso Nacional fiscalizar, é uma das grandes atribuições, um dos grandes papéis do Congresso Nacional, fiscalizar e controlar outro poder no sistema de freios e contrapesos. O inquérito, né, senadora, é uma parte dispensável para oferecimento de denúncia criminal. E eu falo, diante de tudo que a CPI já levantou, de que a comissão tem nos revelado, já não há elementos suficientes para a promoção de ações penais contra possíveis responsáveis? Eu não tenho dúvida, Raquel. A única coisa que falta acho que para o relatório primeiro, os fatos aconteceram e está muito claro que houve sim falha. Não sabemos se dolosa, né, ou culposa, se mediante dolo ou culpa, e ainda falta investigar quais são essas autoridades envolvidas. Mas está muito claro que hoje nós não temos vacina no braço do povo brasileiro, porque foram oferecidas vacinas e não foram contratadas em tempo, que houve negacionismo, que o Ministério da Saúde ele se omitiu, que ele publicou, ele fez campanha em cima de um tratamento precoce que não tem nenhuma eficácia. A dúvida agora se há existência ou não de um gabinete paralelo conduzindo as decisões políticas, mas essa é um outro capítulo que vai ser esclarecido em breve. Você tem a falta de campanha publicitária, você tem os testes que só não venceram, que foi dinheiro público, portanto, má versação de dinheiro público. Você compra testes, não utiliza, deixa vencer. A Anvisa teve que prorrogar a validade dos testes, da testagem, para ver se, né, teste preventivo, para ver se você estava com Covid ou não, para que esses testes pudessem ser utilizados. Não fez um planejamento estratégico para não deixar faltar medicamentos sedativos para aliviar a dor dos pacientes de Covid. Foram fechados leitos e não foram habilitados leitos no momento certo, da forma como deveria ser, faltando leito. E agora nós temos fila de pessoas que estão morrendo por falta de oxigênio sem conseguir ter o atendimento necessário porque não tem leito nos hospitais regionais dos estados brasileiros. Então, assim, está muito claro que os fatos aconteceram e que autoridades públicas falharam. Então, esse relatório, esse inquérito, que a CPI, você foi muito feliz, o I da CPI, é Comissão Parlamentar de Inquérito. O inquérito, aquilo que a Polícia Federal, as polícias fazem, é o que o Senado está fazendo hoje. Feito o inquérito, apresentado o relatório, aprovado o relatório, o inquérito ele já vai como um bastão pronto, entregue ao Ministério Público. Aí esse bastão é entregue ao Procurador-Geral da República e, como eu disse, né, vai ser interessante verificar qual vai ser a conduta da PGR assim que receber o relatório do Senado Federal. Vamos ver se é ação ou omissão. Senadora, entre os momentos tensos dessa CPI, a gente teve aí o depoimento do ex-SECOM, que é o Fábio Weingarten, e houve ali um pedido de prisão do Fábio Weingarten, tanto pelo relator, Renan Calheiros, foi o primeiro que levantou. Bem, a não decretação de prisão por crime de falso testemunho, por suspeita de falso testemunho, na CPI, a senhora acha que foi um passo em falso, foi um passo para trás? A CPI deveria ter levado adiante? Raquel, como advogada e como jurista, né, eu prego que a prisão em flagrante, a prisão antes da decisão definitiva, embora eu seja favorável à prisão
depois de decisão em segunda instância, que você não precisa esperar todas as tramitações, basta que haja uma decisão de um órgão colegiado e não caiba mais recurso onde você mude o mérito, ela é a última das alternativas, ela é a exceção. Naquele momento ali, não estava muito claro o falso testemunho, eu acho que fez bem não ter se decretado ou pedido ou dado voz de prisão ao Fábio. A única conduta que eu acho que poderia ter sido reformulada a decisão foi quando o presidente Omar Aziz disse o seguinte: enquanto eu for presidente, esse tipo de conduta não vai acontecer. Eu acho que faltou entender o que ele quis dizer ali, né? Não é que ninguém vai sair de lá preso, se falhar ou se mentir, pode a qualquer momento se decretar da prisão, sim. Faltou esclarecer que naquele momento não era o caso de prisão, mas a CPI tem poderes e vai sim dar voz de prisão se houver falso testemunho ou mentir. Mais grave do que esse episódio, que eu acho que ali não era momento mesmo de haver a prisão, mais grave foi não ter sido alertado mais de uma vez, e deve ser isso alertado a todo momento, que quem tem HC, habeas corpus, como foi o caso do ministro Pazuello, tem o direito de ficar calado para não produzir provas contra si, mas não tem o direito de mentir na CPI. E isso aconteceu com o ministro Pazuello. O ministro Pazuello poderia ficar calado nas perguntas que foram feitas, cujas respostas pudessem incriminá-lo, mas, munido de um HC, ele se sentiu empoderado e por diversas vezes eu senti no depoimento dele discrepâncias, inverdades, falas que não batiam com a realidade dos fatos, com áudios, com vídeos, com depoimentos anteriores. Então ali vai caber provavelmente uma cariação, ele vai ter que voltar à CPI e ele vai ter que voltar, munido ou não de habeas corpus, sabendo que ou ele se cala ou ele fala a verdade, porque se ele mentir, ele pode sim ser preso, o que é muito ruim, porque todos nós temos o maior respeito pelas Forças Armadas. Um general sair preso de uma CPI é algo que mancha a história das Forças Armadas. Eu não gostaria de ver esse episódio acontecendo, ainda mais eu que tenho uma admiração muito grande pela hierarquia, pela disciplina, pela credibilidade do Exército, da Marinha, enfim, da Aeronáutica brasileira. Mas isso precisa ser pontuado a todo momento para aqueles que vão munidos de um HC, como foi o caso também da doutora Mayra. Porque eu mesmo não fiz pergunta, Raquel, eu fiz ali um desabafo, me coloquei no lugar de milhares de familiares que perderam seus entes queridos, fiz afirmações, não fiz pergunta, eu afirmei fatos graves atribuídos ao Ministério da Saúde quando o ministro Pazuello estava coordenando. Ele chamado como um grande estrategista, entendedor de logística e que falhou em todos os momentos, a começar pela falta de um plano estratégico. Numa única frase, que acabou viralizando nas redes sociais, deixei muito claro para ele: general, os seus soldados estão morrendo. E a culpa foi da sua má gestão. Quer dizer, o senhor, como general, nos levou a todos numa guerra civil contra o coronavírus em campo aberto. Você não vai para uma guerra em campo aberto, pior ainda, sem armas, porque sem vacina, com uma mira no peito, né, pronto para receber ali, ficando ali na visibilidade, à mercê de um vírus que, numa roleta russa, não escolhe, não nos dá escolha, porque nós não sabemos quem vive, quem morre, quem evolui de forma grave nessa doença ou quem sai ileso sem qualquer tipo de sintoma. Então, acho que são tipos de situações que eu agora acho que nesses próximos 60 dias a CPI, que vem o bem, mas que tem algumas coisas que precisam ser pontuadas e corrigidas, agora eu acho que ela vem num curso normal dos acontecimentos e esse tipo de situação não tende mais, essas falhas, vamos dizer assim, não tende mais a acontecer. A CPI pode desencadear o possível impeachment do presidente da República? Hoje não, Raquel. Diante dos fatos e elementos que nós temos hoje e de ordem prática, já pensando no processo eleitoral 2022, conhecendo os partidos políticos como eu conheço, e diante da situação que está se comprovando, em que o presidente da República tem caído nas pesquisas, né, e pode chegar fragilizado em 2022, disputando um segundo lugar, não é nem um primeiro lugar,
num segundo turno, quer dizer, a possibilidade às vezes de nem ir para um segundo turno, a depender das próximas pesquisas, o sentimento perante a opinião pública, eu acho que isso está descartado. Está descartado porque o governo federal tem no presidente da Câmara um aliado, está descartado porque ele ainda tem o centrão do seu lado, e aí, obviamente, além de não ter o recebimento, a abertura do processo de impeachment pelo presidente da Câmara, que é um aliado, não teriam os votos necessários para um processo de impeachment, aliado pela conjuntura eleitoral. Eu não vejo ainda a possibilidade. Agora, o impeachment é algo que sempre, nos momentos de crise, ele é um fantasma rondando o chefe de um poder. Quando você precisa de alguns elementos para você ter essa tempestade perfeita. Você tem que ter o fato jurídico, que é o crime de responsabilidade. Ainda que tenha o crime de responsabilidade, você precisa de mais 2 elementos, ao meu ver. Um é você ter uma economia fragilizada, porque quando a economia está muito forte, você tem uma onda de emprego pleno, quando você tem as pessoas com dinheiro no bolso, quando vocês têm uma economia, um crescimento e um desenvolvimento do país, você dificilmente tem uma pandemia, um processo de impeachment. Então você precisa do fato jurídico, crime de responsabilidade, você precisa da economia combalida, é o caso hoje do Brasil, né, e você precisa de apoio popular. Então, esses 2 primeiros elementos, você pode até dizer assim, eu já tenho. Esse apoio popular ainda está um pouco nebuloso. As cenas dos próximos capítulos, assim que acabar a pandemia, num segundo semestre, nós vamos ver como é que estão as ruas. Um sintoma que eu já vejo como algo de diferente no ar, desde o momento do início da CPI, é uma mudança muito forte de conduta nas redes sociais. Os robôs, sejam eles quais forem, de quem quer que seja, de onde venha, não estão conseguindo mais superar o engajamento e o envolvimento, inclusive não só com conteúdo, mas quantitativo, de gente de carne e osso, de usuários das redes sociais, que estão vindo muito indignados com a condução da pandemia, seja em relação a prefeitos, seja em relação a governadores, seja em relação ao governo federal. Mas eu já tenho sentido uma insatisfação, já tenho sentido uma angústia por parte da população e até uma revolta de pessoas que antes a gente não via atuando muito nas redes sociais. Esse é um termômetro que precisa ser medido a todo tempo. E repito, daqui 45 dias ou 60 dias, quando a vacina começar a fazer efeito, aí sim, numa imunidade saudável de rebanho, que é a prevenção através da vacinação, que vai resultar numa diminuição do número de mortes e numa redução de ocupação de leitos, e as pessoas poderem aí sim ir para as ruas através das manifestações pró ou contra o governo federal, pouco importa. A partir dali a gente pode ter uma análise melhor sobre essa questão do processo de impeachment. Como a senhora falou, essas pessoas de carne e osso, que não são robôs, elas foram às ruas em 16 capitais no último sábado, pedir, entre outras coisas, pedir mais vacina, pedir também o impeachment, a saída do presidente da República. A senhora acha que esse é o início de um movimento que veio para ficar? As pessoas vão ocupar mais as ruas, apesar do risco, né, de contaminação? A gente viu muita gente de máscaras, mas houve realmente aglomeração. As pessoas foram às ruas apesar do risco de contaminação. Esse movimento, na sua opinião, tende a crescer? Tem, Raquel, mas eu acho que vão aguardar um pouco. Eu acho que ainda nós teremos aí 45 dias a 60 dias. Não acho que foi uma boa estratégia. Eu me manifestei contrário às manifestações pró-Bolsonaro e me manifesto contrário, me manifestei inclusive hoje ao movimento contra o governo federal, porque você tem hoje, diante de uma pandemia sanitária, você tem outros mecanismos, outros instrumentos de pressão, né? Não só a CPI, como as próprias redes sociais, e você, inclusive, através dos veículos de comunicação, se posicionar. Você tem agora uma tela de computador, onde através de lives, movimentos que você pode estar fazendo de modo virtual. Então, assim, acho que foi intempestivo. Apesar da senhora não ser um membro integrante da CPI da Covid, a senhora é uma das vozes, se não a voz
mais importante da CPI. A senhora tem participado ativamente dos trabalhos e a senhora cobra uma maior participação feminina na CPI e uma maior representatividade das mulheres na política. E eu te pergunto, por que, sendo maioria dos eleitores, nós mulheres ainda relutamos tanto em eleger mulheres que possam de fato nos representar? Olha, Raquel, primeiro, obrigada pelo carinho, mais generosidade das suas palavras do que meu merecimento, né? Eu só sou como líder da bancada feminina, a primeira líder, não existia liderança da bancada feminina, foi criada agora, apenas eu sou, de alguma forma, porta-voz do sentimento majoritário da bancada. Você falou algo muito importante. Eu não acredito mais, no passado sim, de que mulher não vota em mulher. Acho que o grande problema, já aconteceu isso no passado, mas o grande problema hoje é a falta de visibilidade. A mulher não tinha visibilidade nos espaços públicos de poder. Chega perto da eleição, principalmente nos cargos proporcionais para vereadoras, para as assembleias legislativas, para as câmaras de deputados, né, no Congresso Nacional, e chegava na eleição, perguntava assim, você sabe o nome de uma mulher candidata no seu município, no seu estado? Às vezes ele não conseguia. Por quê? Quando nós conseguimos em 95, depois em 97, o direito a ter 30% de candidatas mulheres nas chapas, as chapas são formadas pelos partidos por homens, são os chefes, os diretores, o presidente do partido, a executiva do partido é que preenche as vagas de candidatos. Cansei de ver isso, eu vi, e não foi uma única vez. No último dia, nossa, temos que colocar mulher na chapa, porque não podemos colocar homem nos 30%. Ah, pega fulana, pega a secretária. Então preenchia muitas vezes com 10% de mulheres combativas e os outros 20% enchia só para tampar buraco, mesmo para fazer mulher de laranja e poder ficar com o fundo para eleitoral para um candidato homem, né? Então, esse processo que foi uma evolução, nós tivemos aí começo, meio e agora fim. Primeiro, em 95 e 97, conseguimos 30% de candidaturas. Depois, em 2015, foi uma luta para garantir que, embora tenhamos espaço, nós temos que ter também, proporcionalmente, 30% do tempo de rádio, 30% do tempo de televisão e 30% dos fundos que ajudam nas campanhas eleitorais. Se o homem tem 70%, a mulher fica com 30% na proporção. Nós perdemos isso no Congresso Nacional, na reforma, na mini-reforma que foi feita, recorremos para o TSE e para o Supremo Tribunal Federal e ganhamos nos dois tribunais. Então, na penúltima e na última eleição, nós equilibramos o jogo, tivemos paridade de armas, mas isso fez com que numa única eleição, Raquel, nós aumentássemos em quase 50% o número de mulheres na Câmara dos Deputados. Nós saímos de 55 mulheres e fomos para 74, numa única eleição. Inédito isso. Ainda continuamos sendo apenas 15% de mulheres, mas mostra que quando nós competimos com a mesma igualdade de armas e nós temos a visibilidade do tempo de rádio e televisão, a gente muda essa história. Então eu estou vendo assim uma pequena mudança acontecendo. Agora, a última coisa que falta, eu tenho um projeto nesse sentido, é colocar 30% de mulheres nas executivas dos partidos, para que os partidos tenham mulheres ali no comando, escolhendo mulheres líderes de bairro, professoras, jornalistas, profissionais liberais, trabalhadoras do chão de fábrica que são lideranças e que queiram fazer política, sem ficar preenchendo vagas. Quando isso acontecer, aí sim eu tenho a impressão que a gente se iguala com o mundo. Qual é a média mundial? 30% de mulheres nos parlamentos brasileiros. No Brasil, nos parlamentos do mundo. No Brasil, nós amargamos vergonhosos 15%. Senadora, só para terminar, sei que já tomamos muito seu tempo, eleições 2022, a senhora acredita numa terceira via ou iremos mesmo de Lula versus Bolsonaro? Raquel, eu preciso acreditar que o centro democrático vai ter juízo desta vez, que vai largar, primeiro, de lado as suas pequenas diferenças, porque se ele não sendo democrático, o que une é muito maior do que as suas diferenças, vai abrir mão
dos seus projetos pessoais, projetos partidários, em nome de um ideal maior. Por quê? Não é por ser Lula ou Bolsonaro, é que o Brasil não suportará mais 4 anos de polarização. Nós estamos andando para os lados, a extrema-direita tentando colocar medo na população brasileira, com medo de que a esquerda volte ao poder, é a esquerda brigando com a extrema-direita, e com isso a gente não coloca na mesa, na pauta, aquilo que é prioritário. Um plano estratégico de desenvolvimento nacional que tire a população da miséria, que garanta emprego e renda, que coloque o Brasil com as grandes reformas capazes de colocar recursos nos governos para que eles possam construir obras de infraestrutura, desenvolvimento nacional e, consequentemente, desenvolvimento social. Então, eu preciso acreditar na grandeza dos homens públicos do país, que os partidos de centro, como o próprio MDB, vai ter a grandeza de, como aconteceu no Brasado, colocar todo mundo numa negociação e dizer, pelo bem do país, vamos deixar as nossas diferenças de lado, vamos deixar as nossas vaidades, os nossos projetos partidários e vamos encontrar uma alternativa de centro, para fazer uma passagem, né, um ponto de encontro, de união, para fazermos uma transição para 2026. Então é o que eu espero. Senadora Simone Tebet, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Raquel. Muito obrigada. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau.